Vamos então continuar a segunda parte do 6º capítulo. Nós vimos na primeira parte o Félix explicando sobre o livre-arbítrio, sobre a sintonia. Aquelas dois obsessores que estavam ali junto do Cláudio estavam em sintonia com ele, eram da turma, né? Estavam todos ali num ambiente de amigos, digamos assim. O André continua aqui. Interrompeu-se o mentor, volvendo a refletir após um momento rápido. Hipnose é tema complexo, reclamando exames e reexames de todos os ingredientes morais que lhe digam respeito. A alienação da vontade tem limite. Chamamentos campeiam em todos os caminhos. Experiências são lições e todos somos aprendizes. Aproveitar a convivência de um mestre ou seguir um malfeitor é deliberação nossa, cujos resultados colheremos. Então ele está colocando aqui acerca da indução, da hipnose, até onde uma pessoa pode ser hipnotizada, pode ser induzida a fazer uma coisa que ela não queira. Então ele está colocando aqui, não existe essa questão de fazer algo que não queira. Ela pode até dizer que não faria isso se não estivesse ali sendo induzida por um obsessor. Mas na realidade, o obsessor está pura e simplesmente apertando o dedo numa ferida que já existe. Aquela vontade, aquela intenção existe ali na pessoa. É o verniz de sociedade que faz com que ela não admita, às vezes nem para si mesma. Que ela diga que jamais faria tal coisa. Mas se não estivesse no seu íntimo, se não estivesse dentro das lições e dos aprendizados que retém consigo, se aquilo já fosse uma etapa vencida dentro de si mesmo, ninguém jamais conseguiria fazer com que ela fosse contra a sua vontade. Então, nós temos que entender a questão da sintonia. O que está acontecendo ali com o Cláudio, os dois obsessores, é sintonia. Verificando que o orientador se dava pressa em ultimar os esclarecimentos, sem mostrar o mínimo propósito de afastar as entidades vadias que pesavam no ambiente, Neves voltou à carga, no intuito louvável do aluno que aspira a complementar a lição. Pediu vênia para repisar o assunto na hora. Recordou que sob o teto do genro, o irmão Félix se esmerava na defesa contra aquela casta de gente. Amaro, o enfermeiro prestimoso, fora situado junto de Beatriz, principalmente para correr com intrometidos desencarnados. O aposento da filha tornara-se por isso um refúgio. Ali, no entanto, e perguntava pelo motivo da direção diversa. Ou seja, o Neves está perguntando aqui, tem 2 pesos e 2 medidas? Lá você ajudava a manter um ambiente sadio, não permitia que espíritos menos esclarecidos entrassem, colocou um enfermeiro ali, o Amaro, para manter a integridade, para manter a tranquilidade da Beatriz. Por que essa diferença de colocação aqui? O Félix responde. Félix expressou no olhar a surpresa do professor que não espera apontamento assim argucioso por parte do discípulo e explicou que a situação era diferente. Ele estranhou ali o Neves ter percebido a diferença, mas ele continua aqui. A esposa de Nemésio mantinha o hábito da oração e imunizava-se espiritualmente por si. Repelia sem esforço quaisquer formas, pensamentos de sentido aviltante que lhe fossem arremessados. Desculpa. Nós vemos aqui o Félix colocando um merecimento. A Beatriz se mantinha em oração, então ela por si mesma já mantinha uma proteção ali na sua casa, já mantinha aquela psicosfera mais protegida. E por merecimento ela recebeu a ajuda que o Félix estava dando ali. O fato do Amaro ser colocado ali foi por merecimento. Além disso, o Félix continua, Além disso, estava enferma
em vésperas da desencarnação, deixá-la à mercê de criaturas insanas seria crueldade. Garantias concedidas a ela ergueu-se justas. Ela tinha merecimento para tudo aquilo que foi posto ali para ela. Desculpa. Mas, e Cláudio, insistiu Neves, não merecerá, porventura, fraterna demonstração de caridade, a fim de livrar-se de tão temíveis obsessores? Félix sorriu francamente, bem-humorado, e explicou. Temíveis obsessores é a definição que você dá. Então vamos lá. Félix está colocando aqui, você está dando a eles a conotação de temíveis obsessores. O Cláudio não, são amigos dele que estão ali. E ele continua. E avançou. Cláudio desfruta excelente saúde física, cérebro claro, raciocínio seguro, é inteligente, maduro, experimentado, não carrega inibições corpóreas que o recomendem a cuidados especiais, sabe o que quer, possui materialmente o que deseja, permanece no tipo de vida que procura, é natural que esteja respirando a influência das companhias que julgue aceitáveis. Retém liberdade ampla e valiosos recursos de instrução e discernimento para juntar-se aos missionários do bem que operam entre os homens, assegurando edificação e felicidade a si mesmo. Se elege para comensais da própria casa os companheiros que acabamos de ver, é assunto dele, é a escolha dele, é o livre-arbítrio dele. Enquanto nos arrastávamos, tolhidos pela carne, não nos ocorreria a ideia de expulsar da residência alheia as pessoas que não se harmonizassem conosco. Agora, vendo o mundo e as coisas do mundo de mais alto, não será cabível modificar semelhante modo de proceder. Ou seja, o Neves não tinha direito de retirar dali as pessoas que eram amigas, que eram companheiras do dono da casa, única e exclusivamente porque ele, Neves, não gostava delas. Não tem o menor cabimento e não tem o menor sentido. Nós temos que entender que às vezes que aquilo que a gente chama de caridade é na realidade intromissão. Nós não temos o direito de nos intrometermos na vida alheia, mesmo que seja a pretexto da caridade. Vamos lembrar do ditado de que, de boa vontade, o inferno está cheio. Tem uma palestra que o Divaldo faz e ele conta um dos casos do Chico, né? E ele conta que o Chico cuidava de duas senhoras, uma velhinha e a sua neta. E as duas já velhinhas, que tinham uma situação paupérrima, estavam a morrer de fome, a neta era defeituosa, vivia num cercado ali onde ela fazia todas as suas necessidades, era um espírito que estava numa aprovação muito grande, e a avó que cuidava dela já muito velhinha também, numa situação muito difícil, e o André levava para elas um pouco de mantimento e muito amor e muito carinho. E numa dessas visitas o Chico se fez, eu falei André, né, mas é o Chico que levava para ela mantimentos e levava auxílio. O Chico se fez acompanhar numa dessas visitas do diretor do Banco do Estado de São Paulo. E ao chegar lá ele ficou condoído de ver aquela situação, aquela pobreza, aquela miséria, né? Aquelas duas velhinhas ali, avó e neta, que também já estava velhinha, naquela situação paupérrima de tanta dor, de tanto sofrimento. Aí ele colocou para o Chico: Chico, eu sou o provedor da Santa Casa de Caridade, eu posso mandar retirá-las,
levá-las para a Santa Casa, onde elas receberão assistência, receberão alimento, elas vão sair dessa situação em que elas estão. O Chico olhou para ele, falou: meu irmão, não cabe a nós retirá-las daqui. Não seria bom para elas, porque elas estão aqui resgatando uma situação onde o amor de uma para com a outra as alimenta, as ajuda a superar tamanha dor e tamanho sofrimento. E é através desse amor e dessa ajuda mútua que elas estão crescendo, aprendendo, se desenvolvendo. E é com isso que elas vão sair desta encarnação aqui cumprindo a sua meta. Elas vão poder sair daqui, como diz André Luiz, como completistas, porque elas vão terminar aquilo que elas se propuseram a fazer. E se elas forem retiradas daqui, forem colocadas numa casa de saúde, elas ficariam separadas. E separadas, elas morreriam em pouquíssimo tempo, porque ia faltar esse amor que alimenta uma a outra. E elas deixariam de completar a missão delas. Olha só, que colocação. Aos olhos de cada um de nós, elas irem para uma Santa Casa seria a caridade maior, seria o melhor para elas. Aí o Chico coloca para ele: se o senhor quer realmente ajudá-las, coloque uma pessoa aqui para lhes dar assistência, para ajudá-las nas coisas mínimas, né? Como higiene e as necessidades mínimas, e provendo de um pouco de alimento, já fará o melhor para elas. E assim foi feito, ele realmente colocou uma pessoa ali e elas puderam desencarnar como completistas. Então a gente precisa entender, precisa analisar até onde a nossa pseudo-caridade é na realidade uma intromissão da nossa vontade, do nosso ponto de vista, que é o que o Neves estava querendo colocar ali os dois para fora, sem saber a história, sem saber o que os unia, sem saber o quanto aquilo pode ser importante, aqueles três juntos ali para o crescimento deles. Era por única e exclusivamente da vontade dele, por ele não gostar dos dois, né, dos dois obsessores, e achando que estaria fazendo uma caridade. Vamos ver aqui a colocação do Félix. Ele coloca aqui entre aspas, né, temíveis e obsessores é a definição que você dá. E avançou: Cláudio desfruta excelente saúde física, ou seja, ele tem condições de escolher, ele tem condições de analisar, ele tem conhecimento, ele tem discernimento, ele não tem nenhum defeito mental, ele não tem nenhum defeito físico, ele tem alimentação, ele tem casa, ele tem condições de exercer o seu livre arbítrio, escolher com quem ele vai andar, escolher com quem ele quer ter amizades. É um direito que ele tem. O Félix continua aqui no final. O tema desdobrava-se, assumindo aspectos novos. Eles estão começando a entender ali, né, a questão da necessidade de aprendizado, a questão do que é realmente caridade, a questão do livre-arbítrio. Curioso, aqui é o André falando, né, curioso interferir. Mas, irmão Félix, é importante convir que Cláudio liberto poderia ser mais digno. Isto é perfeitamente lógico, confirmou. Ninguém nega. O Félix coloca: se ele ficar livre desses obsessores, ele vai ser uma pessoa melhor. Não resta a menor dúvida, coloca o Félix. E o Félix continua: e por que não dissipar de vez os laços que o prendem aos malandros que o exploram? Perguntou o André. Então, por que não cortar esses laços? O alto raciocínio da espiritualidade superior jorrou pronto. Então, ali o Félix vai dar mais uma lição para eles. Cláudio certamente não lhes empresta o conceito de vagabundos. Para ele, são sócios estimáveis, amigos caros. São sócios estimáveis, amigos caros. O conceito do Cláudio para com os dois obsessores é completamente diferente do que aquele olhar que estava tendo o André e o Neves, porque não sabiam da história. Estão vendo ali só a pontinha do iceberg,
não conhece aquele mundo de gelo que está ali para debaixo da água, quer dizer, não conhece toda aquela história que aqueles três têm juntos. E o Félix continua. Por outro lado, ainda não investigamos a causa da ligação entre eles para cunhar opiniões extremadas. As circunstâncias podem ser saudáveis ou enfermiças, como as pessoas, e, para tratarmos um doente com segurança, há que analisar as raízes do mal e confirmar os sintomas, aplicar medicação e estudar efeitos. Então precisa ser analisada a situação, saber o porquê deles estarem ali, né? Entender toda a história, para poder saber qual é a medicação correta, analisar inclusive os efeitos da medicação para poder modificar a medicação se for necessário. Aqui vemos um problema pela rama, ou seja, pelo alto da situação, né? Sem olhar a fundo o que está acontecendo. Quando terá nascido a comunhão do trio? Os vínculos serão de agora ou de existências passadas? Nada legitimaria um ato de violência da nossa parte com o intuito de separá-los a título de socorro. Quer dizer, sem conhecer a história, sem saber o que está acontecendo, sem entender como as coisas se processam, seria uma violência eles tomarem qualquer atitude mesmo, né, com o título de caridade, né, o título de socorro. Seria uma violência. Isso seria o mesmo que apartar os pais generosos dos filhos ingratos ou os cônjuges nobres dos esposos ou das esposas de condição inferior, sob o pretexto de assegurar limpeza e bondade nos processos da evolução. Quer dizer, afastar aqueles filhos ingratos de pais, né, abnegados que vieram em missão de educar esses filhos. Quer dizer, se eles afastarem, eles vão tirar a possibilidade desses pais realizarem essa missão, ou dos esposos realizarem essa missão com o cônjuge ali mais atrasado, que precisa da ajuda deles para poderem crescer e melhorar. A responsabilidade tem o tamanho do conhecimento, ou seja, nós só seremos responsabilizados dentro do tamanho do conhecimento, da bagagem que nós temos. Nós não seremos responsabilizados por aquilo que nós desconhecemos. Então, o que ele está colocando aqui é muito importante. Nos remete de novo à parábola dos talentos, porque nós recebemos conforme a nossa capacidade. Um recebeu um talento porque a sua capacidade era de única e exclusivamente um talento. O outro recebeu 2, o outro recebeu 5, cada um conforme a sua bagagem, o seu conhecimento, ele recebeu os talentos, para que pudesse multiplicar os talentos. Ele, pela sua vontade, pelo seu livre-arbítrio, pela preguiça de trabalhar o seu talento e devolvê-lo em dobro, ele enterrou, para devolver única e exclusivamente aquele mesmo talento para o seu Senhor. E aí, Jesus coloca, e tudo aquilo que todo pouco que ele tinha, ele foi tirado. Quer dizer, já era um talento, já era pouco, e aquilo lhe foi tirado e foi dado para aquele que merecia mais. Então, aquele que está naquele começo de prova de receber um talento, tem que se dar a ele a chance dele, mesmo com aquele pouco conhecimento, desenvolva esse talento e mostre ao que veio, né? E dar a chance a ele. Mas ele, pelo livre-arbítrio, vai escolher se ele vai desenvolver esse talento ou não, se ele vai ser castigado pelo seu Senhor, de tudo lhe ser retirado, porque ele não tem a vontade de crescer, de se aprimorar, de melhorar. Ele não tem a vontade de desenvolver o seu talento. Então, repetindo que essa frase aqui é de uma sabedoria impressionante. A responsabilidade tem o tamanho do conhecimento. Não dispomos
de meios precisos para impedir que um amigo se onere em dívidas escabrosas ou se despenque em desatinos deploráveis, conquanto nos seja lícito dispensar-lhe o auxílio possível, a fim de que se acautele contra o perigo no tempo viável, sendo de notar-se que as autoridades superiores da espiritualidade chegam a suscitar medidas especiais que impõem aflições e dores de importância aparente a determinadas pessoas, com o objetivo de livrá-las da queda em desastres morais iminentes, quando mereçam esse amparo de exceção. Um amparo de exceção. Então, quando o plano espiritual vê que alguém está num desastre iminente e que tenha merecimento, eles criam um amparo de exceção. Nós vimos um amparo desse, se eu não me engano, foi entre a terra e o céu. Quando um espírito estava ali voltado para a bebida, e os familiares lutando e orando, pedindo ajuda para que ele parasse de beber. E ele estava ali num bordel bebendo. O mentor foi ali junto com o André Luiz, e o mentor causa uns sintomas, né? Causa ali uma parada cardíaca, um ataque cardíaco, para que ele levasse um susto. Ele foi socorrido e foi levado para o hospital. E o mentor coloca para o André: ele vai ficar no hospital 3 meses. Façam o que os médicos fizerem, ele não vai melhorar durante 3 meses. Após 3 meses ele vai melhorar e vai voltar ao convívio da família. Então vai ser a sacudida que o plano espiritual vai dar para ele, vai ser a chance que o plano espiritual vai dar para ele, para que ele possa se livrar do vício ali e pensar e sentir, levar um susto ali de que ele quase teve um desencarne iminente. Para a hora que ele voltar para a família, com o amparo e com o amor da família, ele realmente largue a bebida, porque ele tem merecimento para receber esse susto, e a família principalmente tem o merecimento para que o plano espiritual crie um caso de exceção. É quando o plano espiritual superior intervém para dar uma chacoalhada naquele espírito que está saindo ali do caminho. Na Terra, a exata justiça apenas cerceia as manifestações de alguém, quando esse alguém compromete o equilíbrio e a segurança dos outros, na área de responsabilidade que a vida lhe demarca, deixando a cada um a regalia de agir como melhor lhe pareça. Então, o que ele está colocando é que o plano espiritual pode cercear, nunca bloquear, nunca modificar. O plano espiritual superior jamais vai intervir no livre-arbítrio de alguém, mas ele vai cercear se essa pessoa, dotada de um poder, de um comando, de uma posição de mando, né, um governante ou um dirigente, alguém que com a sua atitude possa prejudicar muitos outros que não merecem esse prejuízo, eles vão tentar ali cercear pelo merecimento dos outros, mas isso também são em pouquíssimos casos, que cada um está no lugar que lhe compete. Aí ele coloca aqui, quando ele diz: adotaremos princípios que valham menos perante as normas que afiançam a harmonia entre os homens, quer dizer, adotaremos princípios inferiores àqueles que existe entre a harmonia dos homens, que é a lei de atração, que é a lei de ação e reação, que faz com que os homens cresçam, com que os homens melhorem, quer dizer, eles vão intervir ali num espírito que está fazendo alguma coisa que seja ruim, eles vão tentar cercear, diminuir, mas sempre naquela esperança que no último minuto aquele espírito se modifique, aquele espírito faça alguma coisa boa, aquele espírito se transforme e aprenda a lição que tem para aprender. Porque cada um de nós está no lugar que lhe compete, né? Com aquilo que foi acordado no plano espiritual antes de reencarnar, com o roteiro que foi feito. Então, é a cidade que lhe compete, o estado que lhe compete, o país que lhe compete, a família que lhe compete, o cargo que lhe compete, aquilo que ele se propôs, a responsabilidade que ele se propôs a ter. Uns é um talento ali, a responsabilidade dele é ser professor, é ser médico, é desenvolver o seu talento e ajudar aqueles da comunidade que estão ali em volta. Outros
São com 2, 3 talentos, que é ser prefeito, ser governador, ser dirigente. Então ele tem uma responsabilidade muito maior, mais talentos ali para desenvolver em dobro. E se ele se afundar, se ele enterrar aquele monte de talentos que foi confiado a ele, a sua carga, a sua cobrança, a reação que ele vai receber em torno disso vai ser muito maior. É sempre proporcional ao conhecimento. Então ele continua aqui. Adotaremos princípios que valham menos perante as normas que afiançam a harmonia entre os homens? Rematando as elucidações lapidares que entretecia, o irmão Félix revestira-se de um halo brilhante. Então nós vemos aqui que ele ficou com um halo, né, em volta da cabeça, que demonstra a sabedoria, um halo brilhante em volta da cabeça. O André descreve aqui essa luminosidade em volta do Félix. Por quê? Porque enquanto ele estava dando essas lições, passando esses ensinamentos aos dois, ele estava ali numa vibração superior, ele acabou se mostrando aquele espírito superior que ele era, que estava ali apagado em respeito aos dois trabalhadores que estavam com ele. Então, e nós vemos aqui, enlevados, não encontrávamos em nós, senão silêncio, para significar-lhe admiração ante a sabedoria e a simplicidade. Então, a hora que eles viram aquele espírito superior que era o Félix ali, ensinando para eles, eles ficaram elevados, né? Eles também se elevaram na sua vibração e ficaram em silêncio, num agradecimento profundo àquele espírito tão humilde, tão simples que estava dando esses ensinamentos para eles e para nós, né? Nós também temos que agradecer ao irmão Félix por esses ensinamentos que estamos recebendo. O instrutor fitava Cláudio com simpatia, dando a entender que se dispunha a abraçá-lo paternalmente e, receando talvez que a oportunidade escapasse, Neves, humilde e respeitoso, pediu-se-lhe relevasse a insistência. Entretanto, solicitava fosse aclarado ainda um pouco dos esclarecimentos em vista. Diante do mentor paciente, perguntou pelos promotores de guerra entre os homens. Declarara a Félix que a justiça tacitamente cerceia as ações dos que ameaçam a estabilidade coletiva. Como entender a existência de governantes transitórios erigindo-se na terra em verdugos de nações? Olha que bela pergunta, né? Félix sintetizou, reempregando algumas das palavras que se utilizaram. Dissemos cercear no sentido de corrigir, restringir. Ele não falou bloquear, não falou mudar, né, as atitudes de governantes. Ele falou cercear, restringir. Assinalamos igualmente que toda criatura vive na área de responsabilidade que a lei lhe delimita. Então, cada um está dentro da sua capacidade, dentro da sua responsabilidade e daquilo que se propôs a fazer no plano espiritual. Ninguém cai de paraquedas no lugar errado. Estamos sempre no lugar certo, que escolhemos, e as responsabilidades que resolvemos assumir para o nosso aprimoramento. Compreendendo-se que a responsabilidade de alguém se enquadra ao tamanho do conhecimento superior que esse alguém já adquiriu. É fácil admitir que os compromissos da consciência assumem as dimensões da autoridade que lhe foi atribuída. Então, a cada um é dado conforme o conhecimento que já adquiriu. Então, ele está ali provando que realmente adquiriu o conhecimento, que realmente sabe, é sempre uma prova, e sempre dentro do conhecimento que tem. Então, como ele coloca, compreendendo-se que a responsabilidade de alguém se enquadra ao tamanho do conhecimento superior que esse alguém já adquiriu. É fácil admitir que os compromissos da consciência assumem as dimensões da autoridade que lhe foi atribuída. Uma pessoa com grandes cabedais de autoridade pode elevar extensas comunidades às culminâncias do progresso.
e do aprimoramento, ou afundá-las em estagnação e decadência. Isso na medida exata das atitudes que tome para o bem ou para o mal. Naturalmente, governantes e administradores em qualquer tempo respondem pelo que fazem. Governantes e administradores em qualquer tempo respondem pelo que se fazem. Respondem no plano espiritual. Cada qual dá conta dos recursos que lhe foram confiados e da região de influência que recebeu, passando a colher de modo automático os bens ou os males que haja semeado. Voltamos de novo à parábola dos talentos. Cada um vai realizar e receber conforme o seu conhecimento, conforme a sua capacidade, vai receber o talento. E ele vai colher aquilo que semeou. Se foi bom, vai colher uma bela semeadura. Se foi ruim, vai ter que retirar os espinhos que plantou, limpar o terreno para semear de novo numa próxima oportunidade. É isso que ele coloca aqui. Víamos, porém, que Félix não desejava estender-se em mais amplas considerações filosóficas, assentando no rosto a expressão de quem nos pedia transferir para depois qualquer nova interrogação, acercou-se de Cláudio a envolvê-lo nas suaves irradiações do olhar brando e percussiente. Estabeleceu-se ligeira e doce expectativa. O benfeitor acusava-se emocionado. Parecia agora mentalmente distanciado no tempo. Acariciou a cabeleira daquele homem com que Neves e eu, no fundo, não nos afináramos assim tanto, semelhando-se médico piedoso, encorajando um doente menos simpático. Então nós vemos ali que ele percebeu que o Félix voltou ali no tempo, né, olhou com muito carinho, com muita ternura para o Cláudio, e como um médico cuidando de um paciente a necessitar ali de ajuda, embora esse paciente contrariando os desígnios, contrariando a vontade desse médico, um médico piedoso acudindo ali aquele irmão que precisava de ajuda, com muito amor e com muito carinho. Isso que é muito importante, porque esse amor e esse carinho que o Félix está emanando ali, ele é sentido não só pelo Cláudio e pelos obsessores, mas é sentido também pelo Neves e pelo André Luiz. Aquele momento de comoção, entretanto, foi rápido, quase imperceptível, porque o irmão Félix retomou-nos a intimidade e comentou despretensioso: quem afirmará que Cláudio amanhã não será um homem renovado para o bem, passando a educar os companheiros que o deprimem? Olha só. Quem garante que ele amanhã não vai ser o mentor desses dois aí que estão junto dele? Por que atrair contra nós a repulsão dos três simplesmente porque se mostram ignorantes e infelizes? E admitir-se-á, porventura, que não venhamos a necessitar uns dos outros? Quer dizer, para que atrair a malquerência desses três, se eles são só infelizes, são desventurados, eles não têm o conhecimento que nós temos. E sabe você se amanhã não precisaremos dele? Vamos lembrar de libertação. Aqueles que ajudaram ao benfeitor foram os mesmos que no começo do livro eram os obsessores. Ao se transformarem, passaram a ser auxiliares. Então, quem garante que eles não vão precisar deles para auxiliá-los no trabalho que eles têm a realizar? Ele coloca aqui agora digamos assim, uma forma de demonstrar, muito interessante, quando ele diz: existem adubos que lançam emanações extremamente desagradáveis. No entanto, asseguram a fertilidade do solo, auxiliando a planta que, a seu turno, se dispõe a auxiliar. Olha que colocação bonita, que metáfora bonita que ele faz. Quer dizer, a grande maioria dos adubos são realmente muito mal cheirosos,
Mas, depois que passa o mau cheiro, que o adubo realiza aquilo que ele tem para fazer, que é adubar o solo, alimentar a planta, fazer com que a planta cresça saudável, todos nós vamos nos alimentar desta planta saudável, firme e forte, que aquele adubo mal cheiroso fortaleceu. Então a gente precisa passar por esse caminho, por esse começo aí, aguentar um pouquinho o mau cheiro que o adubo tem, porque logo o mau cheiro passa e nós receberemos as bênçãos das plantas fortes e saudáveis a nos alimentarmos. Uma metáfora linda que ele coloca para essa situação. O benfeitor esboçou o gesto de quem encerrava a conversação e lembrou-nos gentil o trabalho em andamento. Nós também aqui encerramos este capítulo e vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo.